Salve, salve galera do CEP. Hoje estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo de análise combinatória. Hoje eu vou falar para vocês sobre permutação simples. Salientando para todos vocês que o estudo de análise combinatória é um estudo que requer muita interpretação. Então, cada problema depende da interpretação de vocês. Vai ter alguns macetezinhos aqui que vai dar uma certa facilidade para a resolução, porém a interpretação é fundamental. Então vamos começar com permutação simples. Então vejamos, a cada um dos agrupamentos que podemos formar com certo número de elementos distintos, tal que a diferença entre um agrupamento e outro se dê apenas pela mudança de posição entre seus elementos, damos o nome de permutação simples. Que aí eu tenho a fórmula é P, aqui abaixo eu tenho N, que é igual a N fatorial. A questão do fatorial a gente já estudou na aula passada, né? Que é a regressão até chegar ao número 1, não é isso? Então, a permutação é nada mais e nada menos do que você trocar de lugar. Só isso, você trocar os elementos de lugar. Então, vamos para um exemplo aqui. Deixa eu acionar aqui a caneta. Ok. Então, vamos ver aqui, eu tenho duas questões aqui, vamos ver a primeira questão. É o seguinte, quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Olha, anagramas, se alguém nunca ouviu falar, no caso é quando a gente troca de posição entre os elementos de uma lista ou de um conjunto. Então, para eu determinar a quantidade de anagramas, eu pegar, por exemplo, o nome ordem aqui. Se eu trocar as letras de lugares, eu posso fazer vários nomes, não importa o significado, né? Então, na realidade, o anagrama é isso, é a troca, né, de posição dos elementos, no caso aqui as letras. Então, vejamos o seguinte, quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Então, vejamos, ordem tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, tem 5 letras. Então, a gente vai colocar assim, ó, P, beleza? De permutação. E a gente vai mexer com a quantidade de letras que tem no nome ordem, que são 5. Certo? Vou colocar os 5 aqui abaixo. Tranquilo? E aí, nada mais e nada menos do que eu fazer aquela questão do fatorial. Será 5 fatorial, que resolve da seguinte forma. 5, que tira 1, fica 4, certo? Que tira 1, vai dar 3, e tira mais 1, 2, e tira 1, chegou em 1. Tranquilo? Então, a permutação desses 5 elementos aí, ou melhor, dessas 5 letras, vai dar quanto mesmo? Então, é só multiplicar, fazer a multiplicação. Certo? Então, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120, não é isso? Recapitulando, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Tranquilo? Beleza? Ok. Agora eu tenho um outro probleminha aqui que já é um pouquinho mais complexo. Ó, quantos são os anagramas que podemos formar a partir das letras da palavra ervilhas, sendo que eles comecem com a letra E e terminem com vogal? Aí veja só, eu tenho restrição aqui nesse problema. Por exemplo, primeiramente vamos ver o seguinte, ervilha tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Beleza? Mas as restrições são o seguinte. Eu quero que você determine quantos são os anagramas que podemos formar a partir das letras dessa palavra, sendo que eles começam com a letra E e terminem com a vogal. Então, se são 8 letras, vamos determinar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui 6, beleza? 7,
Ok, 8. Então, a primeira restrição é que deva sempre começar com a letra E. Então, se vai começar com a letra E, certo? Se aqui eu tenho que começar com a letra E, eu vou entender que aqui eu só tenho uma possibilidade para o início, né? Para o começo. E a outra restrição é que deve terminar com vogal. Então, eu tinha aqui quantas vogais? Eu tinha a letra E, a letra I e a letra A. Então, se eu já usei a letra E aqui, aqui no final eu posso usar ou a letra A, certo? Ou a letra I. Beleza? Todo mundo concorda comigo? Então, aqui eu vou ter duas possibilidades. Então, restaram-se quantas possibilidades? Restaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora eu vou aplicar a questão da permutação. Eu posso trocar essas letras aqui de lugar. Então, vamos colocar assim. Ó, primeiramente, a permutação de 1, que é o E no início da palavra, que vai dar 1. Beleza? Depois, vamos colocar a questão da permutação do 2, que é quando termina em vogal, que vai ser 2 vezes 1. Tranquilo? Que vai dar 2. Certo? Beleza? E aqui agora eu terei o seguinte, eu vou trocar as 6 letras que faltaram. Beleza? Então, aí eu vou resolver o fatorial de 6, que no caso será 6 vezes 5, certo? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Beleza? Tranquilo. Que vai dar nada mais e nada menos do que, fazendo esse cálculo aí, vamos ver quanto é que vai dar. Vamos ver. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120, 3 vezes dá 360. 2 vezes 720. Beleza. Pronto. 720. Sim, mas aí não terminou. Eu achei a permutação, no caso aqui do início da palavra, no final quando são com vogais, e as 6 letras que faltaram. Então, o resultado final, eu vou pegar e multiplicar todo mundo. Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar assim. Deixa eu ver onde é que eu coloco melhor aqui. Aqui mesmo. Esse 1 que multiplica por 2, que multiplica por 720. Certo? 720. Esse 7 aqui ficou feio. Deixa eu dar uma melhorada nele aqui. E tá ok. Aqui um 7. 720. Pronto. Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que multiplicar todo mundo. 2 vezes 1 dá 2. 720 duas vezes dá 1440. Então, 1440. Pronto. Está respondida a pergunta aí. Quantos são os anagramas que podemos formar a partir das letras da palavra ervilhas, sendo que eles comecem com E e terminem com vogal. Beleza? Então, aí ficou um pouquinho mais complexo, porque tinha duas particularidades. Como eu falei, a primeira permutação, agora eu tenho assim, permutação com elementos repetidos. Aqui é a permutação simples, tranquilo. Agora tem permutação com elementos repetidos. A cada um dos agrupamentos que podemos formar com certo número de elementos, onde ao menos um deles ocorra mais de uma vez, tal que a diferença entre um agrupamento e outro se dê pela mudança de posição entre seus elementos, damos o nome de permutação com elementos repetidos. Que aí você tem a fórmula, você tem P, permutação, N, na realidade aqui é a quantidade de elementos no todo, e A, B, C, reticência, é a quantidade de vezes que o subconjunto, quer dizer, esses elementos irão se repetir.
Ah, vocês não entendi, professor. Vamos ver aqui. Deixa eu passar aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui o seguinte. Quantos anagramas podemos obter a partir das letras da palavra parar? Olha, veja só. Aqui vai ser permutação com elementos repetidos, porque se você analisar aqui, você vai ver que o A repetiu 2 vezes e o R 2 vezes. Sim, então, como é que eu vou proceder? Primeiro eu tenho que saber o todo. Quantas letras tem essa palavra? 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloco aqui P de permutação. Beleza? Aqui eu vou colocar o número 5. E aqui abaixo eu vou abrir um parêntese e vou perceber o seguinte. A letra A repetiu quantas vezes? 2 vezes. Tranquilo? E a letra R repetiu quantas vezes? Também repetiu 2 vezes. Pronto. E aí eu vou fechar. E vou resolver numa boa. Como é a resolução? A resolução é o seguinte. Eu vou pegar aqui no numerador aqui, eu vou colocar o todo. Quantas letras? 5. Eu vou botar 5 fatorial. Certo? Beleza? Abaixo vai ficar 2 fatorial. Certo? E aqui também vai ficar 2 fatorial. E aí eu vou resolver. Vamos lá. 5 fatorial. Vamos lá, vai ficar 5, beleza? Vezes 4, vezes 3. Ai, peraí, dá um tempo aí, que esse 4 aí, pelo amor de Deus. Ficou ridículo aqui. Isso, vamos dar uma melhorada nele aí. Caneta. Ok. Aqui eu vou ter 4. Pelo amor de Deus. Pior ainda. Você manipular essa canetinha aqui é chata, no mínimo. Então, aqui vai ser 4. Certo? Vezes 3. Vezes 2. Eu vou parar aqui em vezes 2. Porque, como eu expliquei na aula passada, a questão do fatorial, aqui abaixo eu tenho um 2. Então, não precisa eu ir até 1 aqui. Deixa até no valor que está aqui abaixo. Então, aqui vai ficar 2 fatorial. Certo? E aqui também 2 fatorial. Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Corta, porque são iguais. Certo? E aí, eu vou resolver aqui acima. Eu vou ter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. Aqui vai ficar 60. Tranquilidade? Beleza? E aqui eu vou resolver 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Que vai acabar dando 2. Né? Eu já poderia até botar o 2 aqui. Tranquilo. Então vai ficar assim, 60. Beleza? 2 vezes 1 são 2. E aí eu divido numa boa. 60 que divide por 2 dá quanto? Dá 30. Ok. Beleza? Agora existe assim um macetezinho que a gente pode, uma forma até mais fácil. Por exemplo, se você está no Enem, para você tentar fazer isso aqui, você pode ir de uma forma assim, bem mais rápida de você resolver uma questão desse tipo. Por exemplo, quando se tratar de combinação com elementos repetidos, aí você vai pensar assim, eu tenho 5 elementos, tem 2 elementos que repetem 2 vezes. Então, você vai pensar assim, se eu tenho, você vai pegar aqui o maior quantidade de repetição. No caso aqui, não tem porque são iguais. Né? Então, se você fizer, no caso, 5, que tira 2, ficaria 3. Aí eu ia regredir o 5 3 vezes, que ficaria 5, certo? Vezes 4, vezes 3. E abaixo, eu iria utilizar apenas um desses valores aqui. Por exemplo, se aqui fosse o maior, como eu estivesse dizendo assim, que fosse 2 e aqui fosse outro valor, eu pegaria o daqui. Faria 2 vezes 1. Pronto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 2 fatorial dá 2. 60 divide por 2
30. Eu vou encontrar o mesmo valor. Beleza? Tranquilidade? Agora eu tenho um outro problema aqui, ó. Possuo 4 bolas amarelas, 3 bolas vermelhas, 2 bolas azuis e uma bola verde. Pretendo colocá-los em um tubo acrílico translúcido e incolor, onde elas ficarão umas sobre as outras na vertical. De quantas maneiras distintas eu poderei formar esta coluna de bolas? Então, aí professor, poxa, como é que eu vou analisar essa questão? Na realidade, o problema está propondo aí que você troque de lugar as bolas. Você tem 4 bolas amarelas, 3 vermelhas, 2 azuis e uma verde. Então, quer que você faça as devidas alterações, que no caso seriam as maneiras distintas, que ele poderia formar esta coluna de bolas. Então, como é que você vai fazer? Você percebe que é permutação com elementos repetidos, porque eu vou ter 4 bolas amarelas. Vou repetir amarelo 4 vezes. Vermelho eu vou repetir 3 vezes. E azuis 2. Enquanto que verde eu só vou ter uma opção de verde. Então, primeiro eu vou colocar aqui P de permutação. Certo? Aí é que está a questão agora. Que eu vou ter que analisar. São quantos elementos que eu tenho aqui? Quantas bolas? 4 e 3, 7. 7 e 2, 9 com 10. Então, eu vou ter 10. A quantidade de bolas. Aqui acima é a quantidade de elementos que repetiram, de bolas que repetiram. Foram repetir 4 vezes, porque vai ter 4 amarelas, 3 vermelhas, certo? E 2 azuis. Beleza? Como a verde não repetiu, eu não vou colocar o número 1. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer, como eu fiz na outra? Ih, nossa. Coordenação motora aqui, ó. Triste. 0. Ok. Pronto, vou fazer o seguinte aqui agora. Vou passar o traço. Beleza? Vou colocar aqui 10 fatorial. Certo? Ok. Aqui abaixo eu vou colocar 4 fatorial. 3 fatorial. E 2 fatorial. Tranquilo? Beleza. Pronto. 10 fatorial eu vou regredir o 10 até o 4. Certo? Então vamos lá. 10 que multiplica por 9 por 8, certo? Por 7, multiplica por 6, multiplica por 5, vou ter que crescer um pouquinho aqui, e que multiplica por 4. Tranquilidade? Agora aqui abaixo eu vou ter a questão de 4 fatorial aqui, certo? 4 fatorial. Eu já posso até resolver aqui 3 fatorial. Porque, desculpa, eu esqueci de colocar o fatorial aqui no final. Então aqui eu vou ter, não, mas eu vou deixar, eu resolvo aqui depois. 3 fatorial e 2 fatorial. Pronto, aqui eu vou cortar 4 fatorial e 4 fatorial. E aí eu vou fazer uma mega conta aqui agora, uma mega multiplicação. Se eu multiplicar tudo aí, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, vai dar 151 mil, certo? 151 mil e 200, certo? E 200. Deixa eu acertar esse 200 aqui, esse 0. Ok. Agora, 3 fatorial eu tenho que resolver. Vai ficar 3 que multiplica por 2, que multiplica por 1. E 2 fatorial vai ser 2 vezes 1. Tranquilo? Ok.
Aí eu vou repetir. 151.200. 151.200. Certo? Aqui abaixo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Beleza? Vai dar 12. Aí, para adiantar aqui, eu vou fazer uma conta de divisão. Se eu dividir 151.200 por 12, eu vou encontrar 12.600. 12.600, que é o resultado. Beleza? Aí você diz, professor, se eu quiser resolver da forma mais simples, como você fez no outro problema, eu posso resolver esse problema aqui? Sim. Porque, veja só, você tem aqui a quantidade, toda o total de bolas são 10. A maior repetição de bolas foi quanto? Foi quantas bolas? Foram 4. Então, se você tirar 10, que tira 4, fica quanto? 6. Então, você regrediu 10 6 vezes. Então, 10, uma vez, vezes 9, 2 vezes, vezes 8, 3 vezes, vezes 7, 4 vezes, vezes 6, 5 vezes, e vezes 5, 6 vezes. Certo? Então, 10 que tira 4 fica 6. Então, esse 10 aqui eu vou regredir 6 vezes, que foi o resultado da subtração. E aqui abaixo, se eu fiz a subtração por 4, sobrou 3 e 2. Então, eu só vou fazer o fatorial, resolver o fatorial de 3 e 2, que 3 vai ser 3 vezes 2 vezes 1, e que 2 é 2 vezes 1. Certo? Beleza? Tem até detalhes aqui que, se você quiser fazer na hora da prova, você pode até fazer. Por exemplo, se você cortar aqui, você fizer, vamos supor assim, 3 dividido por 3. Ó, vai dar 3. 10 por 2. Desculpa, vai dar 5. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar a borracha aqui. Assim vai dar 5. Vamos supor que 8 por 2. Aqui vai dar 4. Certo? Aí sobrou 7. Sobrou 6. E sobrou 5. Vamos ver se vai dar exatamente 12.600. Vamos lá. 3 vezes 4. Desculpa. 3 vezes 5 dá 15, não é isso? 15. 4 vezes vai dar 60. Deixa eu colocar aqui. Dá 60. 6 vezes 5 dá 30. Tá faltando 7, né? Mas vamos multiplicar aqui. 0. 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Certo? Então, vai dar 0, 0, 8. Não vai dar 8, 18. Ó. 1.800. Aí seria, vamos ver, tá faltando multiplicar por quem? Por 7, não é isso? 1.800 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8. Cadê? Rapaz, ficou feio aqui. Deixa eu consertar isso aqui, senão não tá dando para entender. Isso aqui que é um 7. Aqui é um 7. Ok. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 18, 56. Mais 5. 7 vezes 1 é 7. 7, 5, 12. Beleza? Ok. Dá o mesmo resultado. 12.600. Então, você pode
ir por esse caminho aí, que eu julgo que é até mais fácil, né? Mais rápido. Beleza? O áudio, gente, eu vou até me justificar com vocês, o áudio não sai muito legal. Meu equipamento aqui, meu microfone, não é muito profissional. Então, desculpa aí pelo áudio. Mas tá dando pra gente levar, certo? Agora, veja só, para a brincadeira ficar mais impactante, o estudo de análise combinatória, na realidade, ele vai pegar um pouquinho a partir de agora. Porque eu vou falar de arranjo simples e combinação. Arranjo e combinação. Porque no caso aí você vai ter uma certa dificuldade, alguns problemas em você saber diferenciar. O problema é de arranjo ou é de combinação? Mas não se preocupe não, tem uns macetezinhos aí que vai deixar você na cara do gol sem goleiro. Só tocar e sair pro abraço. Beleza? Então vejamos arranjos simples. O que é isso mesmo? Arranjos simples são agrupamentos sem repetições em que um grupo se torna diferente do outro pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Por exemplo, os agrupamentos de 2 formados pelos elementos do conjunto. Eu tenho aqui o conjunto A, que tem o número 1, 2 e 3. Então, eu posso agrupar esses números aqui. Eu posso fazer 1 e 2, eu posso agrupar 1 e 3, eu posso agrupar o 2 e o 1, eu posso agrupar o 2 e o 3 e o 1, o 3 e o 2. Eu só não posso repetir. Então, eles são diferentes pela natureza, porque se eu pegar aqui o número, esse par 1 e 2 é diferente de 2 e 3, porque aqui é 1, muito óbvio, e aqui é 2. Aqui é 2 e aqui é 3. Tranquilo? Também eles vão ser diferentes pela ordem dos elementos. Por exemplo, o par 1 e 3 é diferente de 3 e 1. Concorda comigo? O par 1 e 2 é diferente de 2 e 1, porque aqui começa em 1 e aqui começa em 2. Tranquilo? Então, quando eu me referir a arranjo, aí vocês vão colocar algo na mente de vocês assim. Quando vier um problema relacionado a arranjo, é porque a ordem importa. Certo? A ordem importa. Você deve colocar isso aí na mente de vocês. Vocês vão ver com melhor isso aí no exemplo que a gente vai tentar responder aí. A fórmulazinha é essa aqui. A de arranjo. Então, no caso aqui eu tenho N. N é o total de elementos. P, o que é P? É a quantidade de elementos por grupo, certo? Quantidade de elementos por grupo. Aqui é o todo e aqui é a quantidade por grupo. Então, esse N fatorial e abaixo N menos P fatorial. Pronto. Primeiramente, eu tenho o seguinte problema aqui. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da Câmara Federal, candidataram-se 10 deputados federais. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Então, vejamos o seguinte. Se candidataram 10 deputados federais. Beleza? E aí, eu preciso escolher, dentre esses 10, 2 para ocupar, um para ser presidente e outro para ser vice-presidente da Câmara Federal. Então, eu vou fazer uma escolha. Eu vou pegar 10 e vou escolher 2. Só que aí a pergunta para vocês é o seguinte. O cara que sai como presidente da Câmara Federal, quem é presidente é a mesma coisa de ser vice-presidente? Claro que não. As atribuições são diferentes. A questão do que se está colocando aí é diferente. O presidente é uma coisa, o vice é outra. Então, a ordem importa. Porque eu não posso dizer assim que, primeiro, eu posso dizer que vice-presidente é a mesma coisa de presidente. Então, não posso afirmar. Então, aí a ordem importa. Se a ordem importa, esse problema é de que, como eu coloquei para vocês anteriormente aqui, arranjo simples. Tranquilo? Então, como é que eu vou responder esse problema aqui? Eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui A de arranjo, pela fórmulazinha que eu tinha dado lá para vocês. A fórmula tinha sido assim. Aqui eu coloquei N, beleza? Vírgula, e eu coloquei aqui P, certo? Aí eu coloquei assim para vocês. N fatorial. Isso. Abaixo aqui. N menos P fatorial. Sim, então, vejamos o seguinte. Se eu fosse responder aqui, se eu resolver aqui pela fórmula. N é o total de
No caso aqui, de deputados. São quantos deputados? São 10. Então aqui vai ser 10, que é o todo. Beleza? E P são os dois cargos que eles vão concorrer, que é presidente e vice. Pronto, aí eu só vou substituir. Onde tiver N, eu coloco o valor de N. Aqui vai ser 10 fatorial, certo? 10 fatorial. E aqui abaixo, N novamente, 10. Tranquilidade? Menos P, que é 2. E aí tem que ser fatorial. Pronto. Vou fazer aqui na frente mesmo. Aí vai ficar assim. 10 fatorial. Beleza? Aqui abaixo eu vou ter 10 que tira 2. Obviamente vai dar 8. Vai ficar 8 fatorial. E aí eu vou resolver. Vai ser facílimo agora. Porque eu tenho que regredir o 10 até 8. Então eu vou fazer o seguinte. Vai ficar 10 que multiplica por 9. Certo? E que multiplica por 8 fatorial. E aqui abaixo, no denominador, vai ficar 8 fatorial. Pronto. Aqui eu corto. Aqui eu corto também. E o resultado será 10 vezes 9, 90. Pronto. Muito fácil. Tranquilo? Você pode pensar assim. Existe uma outra maneira, professor, de eu resolver isso aqui de uma forma mais rápida? Se eu estou no Enem e aí eu tenho que ser bem rápido para resolver? Existe. Olha só como é que eu poderia proceder. Eu poderia pensar assim. Eu tenho 10 para escolher 2. 10 para escolher 2. Só isso. 10 para escolher 2. Então eu vou pegar 10 e vou regredir 2 vezes. Simplesmente vai ficar 10 vezes 9. Que dá quanto? 90. Pronto. Já resolvi. Tranquilo. Por exemplo, se você tem 10, são a quantidade de deputados, e você vai escolher 2 cargos, então, se o problema for de arranjo, que é a ordem importar, você vai pegar o seguinte, você vai pensar assim, eu tenho 10 para escolher 2, eu vou pegar esse cara aqui que é o todo e vou regredir 2 vezes. Então, 10 vezes 9, 90. Tranquilo. Certinho? Beleza? Olha o outro exemplo aqui. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos, combinações, podem ser conquistadas medalhas de ouro, prata e bronze. Na realidade, aqui tem uma pegadinha nesse problema aqui, porque vejamos o seguinte, ele está dizendo que tem 10 atletas de quantos modos distintos, aí botou entre parênteses assim, combinações. Aí você pode dizer, então o problema não é de arranjo, vai ser de combinação, que é o que a gente vai estudar na frente. Mas aí é uma pegadinha. Podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Porque, veja só, galera, eu tenho 10 pessoas em uma corrida. E aí, quando terminar a corrida, o pódio vai ser distribuído as medalhas de ouro, prata e bronze, lá no pódio. O cara que ganha ouro é a mesma coisa de quem ganha prata? Quem chega em primeiro lugar é a mesma coisa de quem chegará em segundo? Quem ganha prata é a mesma coisa de quem ganhará bronze? Claro que não. A ordem importa. Aí você tem que analisar que vai ser um problema de arranjo, porque a ordem importa. Não é a mesma coisa. Quem chegar em primeiro lugar não é a mesma coisa que quem vai chegar em segundo ou quem vai chegar em terceiro. Certo? Então aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a área de arranjo. Certo? O todo são 10. Agora eu vou escolher 3, porque são o primeiro, segundo e terceiro lugar. Beleza? E aí pela fórmula, eu vou colocar 10, que é o valor de n, que é o todo. Eu vou ter aqui 10 fatorial. Beleza? Aqui abaixo, eu vou pegar 10. Tranquilo? E eu vou subtrair, melhor dizendo, por 3, que vai ficar fatorial. Pronto.
Aí eu vou ter o seguinte, 10 fatorial, certo? E aqui abaixo, 10 menos 3 acaba dando 7. Vai ficar 7 fatorial. Aí eu vou regredir o 10 até o 7. Aí eu vou ter 10 fatorial, na realidade é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Eu estou falando em fatorial aqui, mas porventura, se alguém não assistiu a aula anterior, que fala de fatorial, vai ter que assistir. Porque aí, senão você não vai estar entendendo a questão do fatorial. E aqui abaixo eu coloco 7 fatorial. Depois eu vou cortar numa boa, eliminar. E aí vai ficar o seguinte. Eu tenho 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 9 vezes 8, 72. 720. Certo? Ah, professor, e por aquele outro caminho que você explicou do problema? Eu gostei dele. É rapidinho. Como é que eu vou fazer? Aí você vai analisar o seguinte. Tem 10 atletas para escolher 3. Então, simplesmente eu vou regredir 10 3 vezes. Eu vou fazer a regressão, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Que vai dar exatamente isso que eu acabei de calcular. 720. Somente. Apenas isso aí. Se você não vai utilizar a fórmula. Você vai por esse caminho aí. Tranquilo? E finalmente a gente vai ter a questão da combinação simples. Aí onde pega? Às vezes você pode tentar querer misturar arranjo com combinação. Já na combinação simples é o seguinte. A combinação simples pode ser definida como sendo um agrupamento de dois elementos de um conjunto em subconjuntos. Na combinação, a ordem dos elementos não é considerada na formação do subconjunto, ou seja, o subconjunto AB e BA são iguais, devendo ser considerado uma única vez na contagem da quantidade de combinação. A fórmula para encontrar as quantidades de combinações simples de um conjunto é representada por. Então, já no caso da combinação simples, já é diferente do arranjo. No arranjo, a ordem, o que aconteceria com a ordem que a gente viu? Então, importava, certo? A ordem importa, certo? E na combinação, não precisa. A ordem não importa. Tanto faz eu dizer, se eu tenho aqui se eu tenho um conjunto AB, é a mesma coisa do que BA. Vocês vão perceber lá no exemplo quando a gente for resolver. Então, a diferença é essa de um para o outro. No arranjo, a ordem importa. Na combinação, a ordem não importa. A formulazinha é essa aqui, C de combinação, N é o total de elementos, o todo. P é o subconjunto. E aí eu tenho N fatorial, abaixo eu tenho P fatorial, que multiplica por N menos P fatorial. Então, números de elementos, como já falei, P quantidade de elementos por subconjunto. Então, vamos que vamos aqui para esse exemplo. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determina o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Então, o cara quer fazer uma pesquisa e aí ele tem 3 cobaias, certo? Ele não tem 3 cobaias, ele quer escolher 3 cobaias num grupo de 8. Então, determine o número de maneiras que ele pode realizar essa escolha. Então, vamos supor o seguinte. Ele tenha 8, vou colocar animais aqui. Ele tem 8 ratos, certo? Ele até colocou de cores diferentes. Ele pintou cada rato. Um ratinho verde, um ratinho vermelho, um ratinho azul, um amarelo, um preto, um branco. E aí ele queria fazer uma pesquisa, ele ia escolher 3 desses ratos. Gente, há alguma diferença, algum problema? Se ele pegar o ratinho vermelho, o ratinho preto e o ratinho azul? Ou se ele pegar primeiro o azul, o preto e o vermelho? Ou se ele pegar o rosa, o amarelo e o azul? Ele tem 8 ratos, né? Não é isso? Cada ratinho desse aí tem uma cor diferente. Ele quer pegar 3. Tem problema que ele pegue o preto, o azul e o branco, ou o azul, o preto e o branco? Não vai ser a mesma coisa? A ordem aí vai alterar alguma coisa? Não.
A ordem não importa aí, não. Ou então não vou botar nem cores, ele botar numeração. Ele tem o ratinho 1, ratinho 2, ratinho 3, ratinho 4, 5, 6, 7 e 8. Se ele pegar o 1, o 2 e o 8, tem problema que ele pega o 8, o 2 e o 3? Não. A ordem aí não tem nenhum problema. Então eu não vou resolver como o problema anterior de arranjo. Aí vai ser combinação. Então, e aí como é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui C de combinação. Beleza? Aqui abaixo é N. Beleza? P. Tranquilidade. Aí eu vou passar o traço aqui. Aqui eu vou colocar N fatorial. Certo? N fatorial. Aqui abaixo eu vou colocar P fatorial. Entre parênteses, N menos P. Tudo isso aqui fatorial. Certo? Então aqui vamos novamente. Agora eu vou fazer a substituição. C. Então N é quanto? É o todo. São 8 cobaias. Como eu dei o exemplo aí do ratinho. 8. Certo? P. Eu vou querer escolher quantos? 3. De 8 eu vou escolher 3. Certo? Beleza. Vamos lá. Então aqui vai ficar 8 fatorial. 8 fatorial. Aqui vai ser 3. Certo? 3 fatorial. Aqui eu vou ter 8 menos 3 menos 3, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter 8, certo? Aqui eu vou ter 3 fatorial, certo? Então, 8 que tira 3 fica quanto? Fica 5, certo? Fica 5. Beleza? Tranquilo. É um barulhozinho externo aqui, são os meus filhos aqui bagunçando aqui, pelo amor de Deus. Então aqui eu vou ter 8. Desculpa. Deixa eu pegar a borracha aqui. Deixa eu colocar esse 8 mais aqui. Ok. Tranquilidade. Então aqui eu faço o seguinte, eu vou regredir o 8 até chegar em 5, certo? Então vai ficar 8 multiplica por 7, que multiplica por 6, que multiplica por 5 fatorial, certo? Aqui abaixo eu vou ter 3 fatorial, beleza? 5 fatorial. Depois vou cortar, certo? E aí, eu vou ter o seguinte. 7 vezes 8, 56. 56 vezes 6, eu acho que dá 336. 336. E aí eu tenho 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Beleza. 336. 336. 3 vezes 2, 6. Aí dividindo, fazendo a divisão, vai dar 56. Certo? Beleza. 56. Aí você pode perguntar o seguinte. Você pode dizer assim, professor, tem um outro caminho, como você nos mostrou no outro problema, que eu possa resolver? Uma outra forma? Tem. Deixa eu dividir aqui, deixa eu ver onde é que eu posso usar aqui. Outro caminho mais fácil, né? Porque vejamos o seguinte, você tem 8 cobaias, você quer escolher quanto?
3. Então, você vai regredir o 8 3 vezes. Você vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Certo? E abaixo, você vai fazer o seguinte. Você não quer escolher 3, então você vai pegar 3 fatorial. Vai voltar 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Beleza? Então, aqui, se você pode até fazer o seguinte aqui, ó. Você pode 4 e 2. Se eu dividir 4 por 2, ou desculpa, 8 por 2 vai dar 4. Certo? Se você dividir 6 por 3, vai dar aqui 6 por 3 vai dar 2. E quem sobrou foi o 7. Certo? Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 7, 56. Pronto. Achei o mesmo resultado. Se não fui pela fórmula, eu fui pelo meu raciocínio lógico e achei o mesmo resultado tranquilamente. Então, recomendo que no Enem vocês podem usar esse artifício aí, esse macete. Certo? Beleza? Vamos que vamos. Uma prova consta de 6 questões, das quais o aluno deve resolver 3. De quantas formas ele pode resolver? Ele poderá escolher as 3 questões. Professor, e aí? Esse problema, ele é de arranjo ou de combinação? Como é que eu posso saber? Ó, essa prova consta de 6 questões, do qual o aluno deve resolver 3. Ó, gente, se tem 6 questões, se o aluno resolver a primeira, a segunda e a terceira, tem problema se ele começar pela 6ª questão, pela 5ª ou pela 4ª? Vai fazer alguma alteração aí? Não, não tem problema. E a ordem não importa, não. Ele pode fazer a primeira, a segunda ou a terceira, ou ele pode fazer a terceira, a segunda e a primeira, a mesma coisa. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, obviamente, estamos diante de um problema de combinação. Vamos que vamos. Pela fórmula, vou colocar C de combinação. Eu vou colocar 6. E aí eu vou escolher quantas? Questões 3. Beleza? Tranquilamente. Então, vai ficar 6 fatorial. Isso. Aqui vai ficar 3 fatorial. Acompanha a fórmula. Aí vai ficar 6 menos 3, certo? Fatorial. Que vai ser igual a... Vamos lá. Aí vai ficar 6 fatorial. Certo? 3 fatorial. E aí 6 que tira 3 vai ficar 3. Pronto. Tranquilo. Aí eu vou regredir o 6 até 3. Vai ficar 6 que multiplica por 5, que multiplica por 4 e que multiplica por 3 fatorial. Aqui abaixo vai ficar 3 fatorial e também eu vou ter 3 fatorial. Pronto. Vou cortar e vou cortar. Tranquilo? Pronto. Agora eis a multiplicação. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. Então, aqui eu vou ter 120. Certo? 120. Aqui abaixo eu vou ter 3 fatorial. Vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilidade? Beleza. Vai ficar 120. Certinho? 3 vezes 2 dá 6. Certo? Então, 120 dividido por 6 dá quanto? 12. Que divide por 6 dá 2, sobra o 0. Vai dar 20. Pronto, achei 20. Professor, eis a pergunta. Posso fazer também como você fez no outro exemplo? Claro. Como assim? Só vou pensar da seguinte forma. Tinha 6 questões. Certo? Eu quero escolher 3, não é isso?
Então, eu vou pegar o 6 e regredir 3 vezes. Fazer regressão, melhor dizendo. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 dividido, e aí o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu posso fazer aquela brincadeira que vocês gostam, né? Fica mais fácil, né? Se eu dividir 6 por 3, aqui vai dar 2. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. E sobrou quem? Nosso amigo 5. Pronto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certinho, galera? Pessoal, um forte abraço a todos. Se possível aí, se vocês quiserem contribuir com o nobre professor aqui, dê um like nos meus vídeos. Se inscreva também no meu canal, que vocês vão estar me ajudando muito. Certinho? Um forte abraço. Até a próxima aula.